Bom, então, introdução à hidrostática, também conhecida como fluidostática, que vai estudar o comportamento dos fluidos, que são os gases e os líquidos, em estado de repouso. Então, quando eles estão parados. Tá? Um dos conceitos importantes é a densidade, que é uma propriedade específica da matéria. Então, depende do material, vai ter densidades diferentes, que é a razão. O que é a razão? A razão, matematicamente, é uma divisão. Então, a razão entre a massa e o volume. Uma divisão entre a massa e o volume. A gente usa a letra grega ρ, que é aqui parecido com um pezinho, para densidade. Então, o M, massa, e o V, volume. Tá? No SI, o Sistema Internacional de Unidades, a gente utiliza o quilograma por metro cúbico. Mas também utilizamos o grama por centímetro cúbico, também é bastante usado aí nos exercícios e na literatura. A gente tem essa igualdade aqui. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Tá? Quando você quiser fazer uma transformação de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, multiplica por 1000. E se tu quer transformar quilograma por metro cúbico em grama por centímetro cúbico, se divide por 1000. Faz o inverso. Para cá multiplica, para lá divide. Outro conceito que a gente usa aqui na hidrostática é a pressão. A pressão também é uma razão, então também é uma divisão entre a força e a área. Pressão igual ao módulo da força sobre a área. Então P pressão, F aqui força e A área. No SI, a gente utiliza o Newton por metro quadrado. Tá? Newton, a gente sabe que é unidade de força, e vamos utilizar o metro quadrado como unidade de área. Então, sempre que você vê, se pedir no SI, não esqueçam de transformar para metro quadrado a área, senão a conta vai dar errado. Tá? E o Newton por metro quadrado é o que chamamos de Pascal. Aqui a gente tem um exemplo de 3 casos onde a pressão é diferente. O que acontece aqui? No caso 1, a gente tem uma grande área de contato. A gente tem uma área grande. Então a pressão vai ser um pouquinho menor, tá? Do que no caso 2. Porque o que ocorre? No caso 2, a área diminui. Então ele vai ter uma pressão maior que no caso 1 e menor que no caso 3. Porque no caso 3 a gente vê que é uma área bem pequenininha. Por que isso? Porque a pressão e a área são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Se tu diminui um, aumenta o outro. Então, aumentando a área, vai diminuir a pressão. Diminuindo a área, tu aumenta a pressão. E aumentando a área, tu diminui a pressão. Então é o caso que a gente vê aqui. Uma área bem pequenininha vai ter uma pressão maior. Nesse caso aqui a gente tem o mesmo bloquinho para os 3 casos, né? Então a força é a mesma. Vai ser a força-peso aqui do bloquinho, todos iguais. Como muda a área, a pressão então aqui vai ser diferente também. Então agora a gente tem a lei ou teorema de Stevin, que diz que, considerando o mesmo fluido, então aqui a gente precisa de um fluido igual, né? Não podemos ter uma divisão que nem aqui embaixo, que depois a gente vai ver. Então, o mesmo fluido em repouso, importante, né? Hidrostático, estudam os fluidos em repouso. E sob a ação da gravidade, a gente tem 2 pressões aqui, A e pressão B. Stevin mostrou que a pressão B seria a soma da pressão em A mais a densidade vezes a gravidade vezes essa diferença H aqui. Então, a gente tem a pressão. Essa diferença de pressão pode ser calculada dessa forma aqui. Então, pressão B é a pressão A mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Neste caso aqui, para calcular a pressão em B, a gente pode trocar o A direto pela pressão atmosférica, calcular todo o H aqui, multiplicar pela densidade do líquido, ou no caso, a densidade do fluido, e a altura, achamos a pressão em B. Uma das aplicações dessa lei de Stevin é os vasos comunicantes. O que são os vasos comunicantes? Aqui a gente tem um pequeno exemplo, tá?
Aqui temos dois fluidos diferentes, tá? Densidades diferentes, fluidos diferentes. O que acontece? No mesmo fluido e na mesma altura, nós vamos ter a mesma pressão. Então, se a gente tem aqui essa linha reta aqui, este ponto aqui, por exemplo, tem a mesma pressão que nesse aqui. Tá? Vamos ver o mesmo fluido para fazer esse cálculo aqui. O que a gente acontece? A gente iguala as pressões. Igualando as pressões, por exemplo, se a gente tivesse um P aqui e um P aqui, a gente poderia igualar P1 igual a P2. Substituindo da equação que a gente tem aqui em cima, então, a pressão atmosférica mais a densidade do primeiro fluido, vezes a gravidade, né? Temos a gravidade aqui, vezes a altura no primeiro fluido, é igual à pressão atmosférica, né? Novamente, a gente tem a pressão atmosférica aqui, que é a pressão da camada de ar, mais a densidade do segundo fluido, vezes a gravidade, vezes a altura 2. Por que a gente tira as pressões e a gravidade? Porque ela é igual para os dois lados. Então ela não vai interferir no cálculo. Para facilitar, a gente corta as duas pressões atmosféricas e a gravidade e ficamos com esta equação aqui. A densidade vezes a altura do primeiro fluido é igual a densidade vezes a altura no segundo fluido. Tá? Fazendo essa relação aqui, a gente consegue encontrar, por exemplo, a densidade de um fluido no exercício. Podemos encontrar esta altura aqui, conforme os dados que ele nos fornece. Tem um videozinho, então, vou deixar linkado aqui pela tela para vocês verem, de um caso então de vasos comunicantes.